noite, estamos chegando com mais um Fala Cidade na TV. O nosso muito obrigado a você pela sua sintonia, você que está nos vendo pela TV Canal 14, pela RCA. E nós começamos hoje conversando com um dos ícones da comunicação brasileira, Valrides Brevilieri, diretor proprietário da Rádio Cornélio Procópio, que completou neste ano de 2011 63 anos. Boa noite, Valrides. Boa noite, amigos de Cornélio Procópio, de toda essa região, telespectadores do Canal 14. É com muito prazer, Mauri, que eu, nesta oportunidade, falo uma vez mais sobre a nossa Rádio Cornélio Procópio. Tá certo. Desses 63 anos, Valrides, da Rádio Cornélio Procópio, você está nela há quantos? Desde 1956. E seis? Ela foi fundada em 1948, quer dizer que 8 anos depois, quase 8 anos depois, eu cheguei, né? 55 anos. 55 de Rádio anos. Cornélio Procópio. De Rádio Cornélio Procópio. E como é que foi o começo, Valrides? Lá atrás a coisa era bem diferente, né? Por incrível que pareça, naquela época, vamos falar da década de 50, de 60, Isso. só existia a Rádio Cornélio Procópio. Uma das primeiras, inclusive, no Paraná. Inclusive no Paraná. Ocorre que o anunciante da época, a mentalidade era a seguinte: eu vou fazer propaganda na Rádio Cornélio Procópio, ou melhor, na Rádio Sociedade Norte do Paraná, ZYR5, porque eu quero ajudar a emissora. Finalmente a nossa cidade tem uma emissora. Ele não imaginava que pudesse ser ajudado, que seu comércio ia melhorar, que suas vendas iam crescer, ter retorno, né, comercial daquilo que ele estava fazendo. E ele achava, lógico que existia exceção, né, porque já existia casas pernambucanas, porque pernambucano chegava junto com a igreja, né? É verdade. Com a primeira igreja. Então, lógico que as empresas que vinham de fora tinham uma outra mentalidade, mas as nossas empresas daqui, e o nosso comércio é constituído por paulista e mineiro, né? Eu disse, não, eu vou fazer, eu quero ajudar a nossa rádio, nossas ZYR5, né? Não tinha concorrência, era mais fácil também. Era muito mais fácil, né? Tá certo. Não é essa guerra de hoje, né? É verdade. Agora, a questão do rádio naquela época, a questão da tecnologia do rádio, a coisa era muito mais difícil, né, Valrides? Muito, mas muito difícil. Era uma improvisação total. Hoje, a rádio entra no ar sozinha, ela sai do ar sozinha, ela baixa a potência, ela aumenta a potência. Tudo informatizado. Tudo informatizado. Naquele tempo tinha que estar lá a Dona Rosa e o seu Fernando no transmissor, o operador tinha que chegar certinho no horário, né? Hoje o computador coloca, o operador não chega, você só pega o operador quando ele está dormindo, né? E acontece de dar uma travada, aí você pega, né? Tá certo. E nessa época os discos ainda eram aqueles de 78 rotações. 78 rotações. Eu comecei com o disco de 78 rotações e a propaganda, depois da década de 60, que ela começou a ser gravada em acetato. Já um disco. Rotação normal. Não. Era em 78 também. Em 78 também. Porque era ferro até então, né? Era ferro, cortava, né? Fazia um corte para gravar. E o picape era ainda com elástico, né? Motor. Era feito no torno, as rotações, à medida que iam surgindo 33, 45, aí eles iam fazendo uma espécie de uma cabeça torneado para entrar um elástico ali para regular a rotação, né? Para dar a rotação. Para dar a rotação. E você começou fazendo o que especificamente? Programa sertanejo, esporte? Eu comecei fazendo programa sertanejo no primeiro ano. E tudo no rádio acontece por improvisação às vezes, né? Foi o caso do futebol, que você vai fazer uma reportagem de campo porque faltou alguém, aí o gerente diz, você tem jeito para o negócio, continua aí que vai ter jeito. Aí o locutor esportivo, o comentarista não está, você já vai comentar, aí o locutor esportivo não está, você vai narrar, e assim foi, né? Assim que começa tudo, né? A verdade é, Mauri, que a Rádio Cornélio Procópio, ela é um verdadeiro celeiro até hoje, né, na fabricação de profissionais, né? Porque são poucas as emissoras que dão oportunidade pro menino, pro jovem,
Para poder aprender. Para aprender, é uma profissão. São poucas as emissoras que dão essa. Eu falo com muito orgulho até que a Rádio Cornélio Procópio, ao longo desses 63 anos, ela vem fazendo isso. Eu tenho até um fato pitoresco. Em Roma, em 1990, na Copa do Mundo, eu me encontrei com o Oscar Ulisses. Grande Oscar, um grande hoje, nome do Oscar, um grande nome hoje do rádio esportivo brasileiro, irmão do Osmar Santos, que infelizmente sofreu um acidente e teve que se afastar porque perdeu a voz. Está na Globo ainda, o Oscar Ulisses está na Globo. Então o Oscar disse, você lembra um jogo na Vila Independência, que eu fiz reportagem de campo a você? Olha só. Então isso é gratificante. Encontrei o Hélio Claudino, falei, mais um cria da Rádio Cornélio Procópio. Super Rádio Tupi hoje. Super Rádio Tupi também. Então, são coisas assim, não falando em outros personagens, o Adelson Alves, que voltou para a Globo, está na Rádio Globo de novo, fazendo o Dono da Madrugada. Esses todos passaram por aqui na década de 60. Né? 60. Na década de 60. Você, em 1961, narrou a conquista do Esporte Clube Comercial também no Campeonato Paranaense. No Campeonato Paranaense, quando o Comercial foi campeão paranaense em 1961, eu tive a honra, até então foi o último título, né? Do grande Comercial, da grande equipe de futebol que tinha Cornélio Procópio. Era realmente um grande time. Uma equipe extraordinária, ganhava um campeonato do Norte do Paraná invicto, porque disputava-se aqui primeiro para depois disputar com o Sul, né? E o Comercial passava invicto, e tinha grandes equipes, Mandaguari, Rolândia, Maringá, tinha o Gera de Maringá, Apucarana, tinha grandes equipes, não falando em Londrina, que sempre foi o nosso grande rival. Tá certo. Agora, na década de 60, também a Rádio Cornélio Procópio, ou a ZYR5, tinha muito radionovela também, né, Maurício? Que era um grande sucesso na cidade toda, na região. Porque, na verdade, a Rádio Cornélio Procópio, ela pertencia às emissoras coligadas. Ela foi fundada por um grupo de Cornélio Procópio e depois foi vendido para emissoras coligadas. E emissoras coligadas, na época, tinha mais de 30 emissoras na rede. E as emissoras eram produzidas, as novelas eram produzidas em São Paulo. Com todos esses grandes artistas que estão hoje na televisão gravavam novela no rádio naquela época. Os grandes hoje já... Inclusive o Mário Lago. Quantas vezes encontrei com o finado Mário Lago na Rádio São Paulo. Em São Paulo gravando novela do lado de outros grandes personagens da época, né? E a Rádio Cornélio Procópio, como toda a rede, ela aperfeiçoou um sistema de novela no rádio, que era a mesma coisa. Hoje eu vejo as mulheres dizendo, já começou a novela, e era a mesma coisa no rádio. As pessoas paravam para ouvir. Tinha uma novela que era O Direito de Nascer, que depois foi para a televisão, mas ela... Foi sucesso na TV também. Foi sucesso na TV, mas ela começou no rádio, parava a cidade. Era um negócio impressionante. E as pessoas não imaginam, né? Ficar imaginando as cenas daquela narração da história que se passava. Agora, alguns dias atrás, eu tive uma surpresa, da impressão até que a coisa foi preparada, mas não foi preparado nada, porque aquilo eu acho que eles fazem com todos os visitantes. Na BBC de Londres, onde você esteve recentemente? Onde eu estive recentemente, na rádio, nos levaram no estúdio de gravação de novela. Olha só. E os elementos para participar, que receberam os scripts, exatamente as pessoas que estavam visitando. Os visitantes se tornaram atores. Se tornaram atores ali. O contra-rega era da BBC. Então eu comecei a imaginar aquele filme, voltou tudo na cabeça. Hoje ainda se faz radionovela? Lá ainda faz. Com o sucesso que fazia antigamente? Se fazia... Olha, eu não sei, que fica meio difícil a gente, né, analisar. A Inglaterra o inglês é muito fechado, né? Mas pelo que eu pude observar, deve fazer sucesso. Tá certo. Bem, na década de 70, Copa do Mundo, como é que era feita a transmissão? Era em cadeia também pela rede? Copa de 70, 74, como é que funcionava, Maurício? Era feito pela rede. Pela rede em 1970, né, foi México, né? México. Você esteve em 3 Copas do Mundo, Maurício. 82 na Espanha, 86 no México e 90 na Itália. Não voltou mais por... Aí começaram a me chamar de pé frio, eu peguei e não fui mais.
é que era para você, Lourdes, uma pessoa do interior, de uma emissora de rádio do interior, está fazendo a cobertura de uma Copa do Mundo na Europa em 1982, que a tecnologia não é o que é hoje, né? Porque hoje você fala no computador, em tempo real, lá do outro lado do mundo, as pessoas já estão recebendo a informação. Era muito difícil? Muito difícil. A comunicação, você tinha que madrugar lá para pegar aqui o horário do jornal, dentro do horário do jornal, ou dentro do programa de esporte. Era um negócio muito complicado, né? E você, numa Copa do Mundo, você começava a imaginar, né? Mas onde é que eu estou? Né? Vendo a seleção, a nossa seleção jogando um futebol de primeira grandeza, né? Eu dizia assim, o Tele Santana é um técnico de espetáculo, não é um técnico de ganhar títulos. Eu posso garantir para você que se fosse o Filipão, técnico da seleção em 1982, tranquilamente traria o título. Por quê? Porque o Filipão não se expõe, ele não abre. O Tele Santana jogava aberto, podia tomar 10, ele queria fazer 12. Então ele foi uma pessoa sempre assim. Por isso que a gente não ganhou a Copa de 1982, mas é fantástico, para quem tiver a oportunidade, mesmo não sendo cronista esportivo, de assistir uma Copa do Mundo, deve ir, não perca a oportunidade, se tiver condição, vá. Hoje está até mais fácil também, né? As condições antigamente eram mais complicadas. Não há dúvida nenhuma. Agora, nesses 63 anos, ou nos seus 55 anos de Rádio Cornélio Procópio, nós tivemos vários fatos na cidade, até mesmo no estado, no país, que marcaram a nossa história. Eu lembro aqui de uma que está na história também, eu não lembro porque eu não era nem nascido ainda, uma chacina que aconteceu, se não me engano, em 1964. Foi um fato profundamente lamentável. Que está na memória da cidade. Está na memória da cidade até hoje. E ocorre, como é relatado o que aconteceu? É bom. Foi preso um estuprador. Essa pessoa foi presa e levado para a delegacia, para a cadeia pública. E aí surgiu uma emissora concorrente, que era a Rádio Cruzeiro do Sul da época. E um funcionário nosso saiu daqui e foi para a rádio, trabalhar na Rádio Cruzeiro do Sul. E ele entrou, o delegado da época permitiu que ele entrasse e entrevistasse o estuprador, que contou ao vivo tudo que ele fez com a criança até o assassinato. Era uma criancinha. Uma criança, uma menina. O que aconteceu? O povo foi... E essa gravação era repetida várias vezes durante o dia. Tanto é que esse radialista, ele foi parar no tribunal do júri. Ele foi julgado pelo tribunal do júri. É a responsabilidade dele, né? Não tem problema. Pode continuar aí, olha, esquenta não, que ali apaga e assim. Eu me lembro, naquela época, o gerente da nossa emissora era o saudoso Bruno Jordão. Que veio a fundar, depois, ser proprietário do jornal A Cidade. O Breno está tocando hoje. O Bruno Jordão, nessas alturas, eu sou repórter da rádio. O Bruno Jordão me chama, diz, Valrides, eu gostaria que você fosse até a delegacia e espalhasse rádio por cima do muro da delegacia e falasse de dentro da delegacia que o preso não se encontra. Porque deu 6 da tarde, o povo foi saindo do serviço e todo foi indo para a delegacia. Foram se aglomerando ali. Né? Foram se aglomerando. Com o objetivo de pegar o estuprador que estava lá. Com o objetivo de linchá-lo. De linchá-lo. A ira do povo era tanta, não era para menos, né? Aí eu fui para a delegacia, levei algum rádio, botei em cima do muro. Só que já era tarde, já não dava para fazer mais nada. A revolta já estava instalada. Já estava instalada. E o delegado, inteligentemente, ele formava comissão lá fora para fazer uma verificação dentro das celas para mostrar que o preso não estava mais. Montou uma comissão com as pessoas que estavam lá fora para ir. Para você ver que não está mais aí. E foram várias as comissões que foram. E ele estava lá, Valrides? Não estava. Não estava mais. Ele foi retirado, naquele tempo o Cornélio Procópio tinha guarda noturno. Botaram a farda de guarda noturno no cidadão e ele foi retirado no meio do povo
Ninguém conhecia ele. Ninguém reconheceu, ninguém conhecia. E se fosse televisão, a coisa ia ser Ele bem foi diferente, embora. né? E o delegado, que era um major da Polícia Militar, muito competente, por sinal, ele não autorizou em momento nenhum que se disparasse um tiro contra o povo. Mas aí as comissões entravam... As comissões entravam, saíam, mas uma das comissões entrou alguém que chegou lá fora e disse: ele está aí sim, eles estão escondendo. Aí a coisa complicou de vez. Aí o povo quis invadir a delegacia. Aí cortou-se a luz, era pedra que... Eu estava lá em cima, caía pedra lá em cima. Aí não sei quem que você sabe que nesses tempos nestas oportunidades, aparece o quê? O aproveitador. O inimigo do fulano, do ciclano, do beltrano, ele aproveita a oportunidade para fazer a sua vingança ali. E acredito eu que é o que deve ter acontecido. Surgiu um tiro, não sei de onde. Se foi da polícia. Se foi da polícia. Porque naquela época era normal as pessoas andarem armadas. Mas eu creio que não foi da polícia o primeiro tiro. Eu creio que não foi. Mas a partir deste tiro, a polícia foi uma coisa automática. O povo veio e a polícia metralhou. Mas não diretamente o povo metralhou no chão. O chamado ricocheteio, né? Da bala. Batia, morreram 13 pessoas. Essa história... Essa história ela é profundamente lamentável. Morreram pessoas, amigas, chefes de família. Porque o espírito de curiosidade que leva o indivíduo, às vezes, até a perder a vida, né? É verdade. A chacina de 64. Essa ficou famosa. Ficou conhecida. Foi notícia no mundo inteiro. Tá certo. Bom, nós falamos desse fato marcante da década de 60. Já já nós vamos voltar aqui com o Maurício, falando de outros fatos também, mas fatos interessantes, importantes e alegres da nossa cidade de Cornélio Procópio. Nós vamos agora com o GPS e voltamos logo em seguida. Até já. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre o desmame. Falamos já sobre a importância da amamentação, do vínculo que se estabelece na relação mãe e filho, de todas as consequências que a amamentação traz para a vida do bebê. Mas é comum a gente não ouvir sobre o desmame. Desmame, na verdade, as pessoas não valorizam tanto, acham que assim, ela parou e acabou. Mas, na verdade, ele é tão importante quanto a amamentação. Porque, veja, ao longo da vida, nós passamos por muitos desmames, por muitos desligamentos. Então, o desmame, na verdade, é só o primeiro. Por isso é importante que se cuide, que não seja uma coisa violenta, difícil, traumática para o bebê, porque veja, ele vai entrar na escola, mas ele vai sair daquela pré-escola, então já é um desligamento. Depois, o próprio sair de casa e ir para a escola, também já há um afastamento da mãe, da família. E ao longo da vida a gente vai tendo processos quando, por exemplo, eu termino uma faculdade e aí eu tenho que começar a trabalhar, quando eu termino um namoro, quando eu termino qualquer tipo de relação, são desmames, são separações que nós vamos vivendo e que eu preciso aprender a lidar para que isso não seja um trauma na minha vida. Até porque é a partir daí que nós vamos construir outras relações. Então, se fica uma marca de algo extremamente doloroso, sofrido, traumático, como serão as outras relações? Como eu posso construir uma nova forma de me haver com as pessoas a partir daquilo ali? Se eu sei que eu posso lidar com essa situação, claro, pode haver uma situação dolorosa, sofrida, sem dúvida, assim como os lutos que a gente vive também ao longo da vida, vamos perdendo
fases da vida, vamos ganhando outras, e é esse movimento que dá a vida, que permite a dinâmica da vida. Então, quando a gente estiver com os nossos bebês, com o nosso início de vida, vamos tomar um pouquinho de cuidado com isso, vamos tratar de forma que fique tranquilo para a mãe e para o bebê. Porque muitas vezes eu já ouvi as mães que amamentam longos períodos, né, que também não é tão bom assim, porque tudo tem que ter um tempo na vida. Então, a amamentação também, entender que tempo é esse, como é que essa mãe pode estar pronta para esse desmame, né? Porque isso é um processo difícil para a mãe e para o bebê, não é só o bebê. A mãe, da mesma forma que precisou se preparar para a amamentação, também precisa se preparar para o desmame, porque muitas mães entendem que agora o bebê não vai mais precisar de mim. Agora eu não vou mais, porque aí ele começa a entrar com alimentos sólidos, então qualquer outro pode servir. Não, meu bem, você continua sendo muito importante para o seu bebê. E até por isso que é importante que você fique tranquila nessa relação, que você possa permitir que ele saia do peito para um outro tipo de alimento, porque isso significa crescimento. E se ele deu conta de crescer, é porque você pode proporcionar condições, recursos, para que ele se sentisse em condições de avançar, de correr riscos, de fazer outras coisas. Então, vamos entender que esse é mais um processo que faz parte da vida, mas tão importante quanto qualquer outro. Não desvalorize a sua participação porque hoje você não dá mais o peito. Pelo contrário, porque o que importa nesse momento não é mais o alimento físico, não é esse leite que sai do peito, mas o leite enquanto afeto, enquanto relação forte que você pode estabelecer com seu filho, enquanto cuidado. Então é essa nutrição que você vai continuar dando a ele da mesma forma, com o mesmo carinho, com a mesma segurança, porque sem dúvida é desse alimento que ele precisa, do seu afeto. Muito obrigada e conto com vocês para os próximos programas. Pra sobreviver, pra que nós dá esperança. Nós estamos de volta aqui com o Fala Cidade na TV, estamos conversando com o Valrides Brevillieri, doutor Valrides Brevillieri, jornalista, radialista, advogado, diretor proprietário da Rádio Cornélio Procópio. Nós estamos contando aqui um pouco da história desses 63 anos da Rádio Cornélio Procópio. Valrides, a gente falou no bloco passado a respeito do fato de 1960, mas a Rádio Cornélio Procópio também tinha tradição em coberturas de concurso de Miss Paraná, inclusive Miss Brasil. E nós chegamos até a ter uma Miss Paraná aqui em Cornélio, né, Valrides? É verdade, nós tivemos aqui a linda, mais linda Cláudia Chueiro. Não sei porque essa moça não ganhou, foi um absurdo. Ela muito bonita, moça de presença, inteligente, né? Uma verdadeira Miss. E nós fomos a Brasília, lá foi o Miss Brasil. O Miss Brasil foi a Brasília, tive uma importância enorme, né? E houve até um fato pitoresco nessa transmissão nossa de Brasília. Nossa, com nossa humildade, emissora pequenininha, diante de Tupi, Nacional do Rio, Globo, não sei o que lá do Nordeste. E nós chegamos lá humildemente, o Wilson Jacobs com a sua maletinha, que Deus o tenha, de saudosa memória, que foi um grande profissional. Instalou e tal, no horário previsto que começou o concurso, a gente entrou no ar, bonito, beleza, som perfeito aqui. E as grandes emissoras do país não conseguiam falar. Só a Rádio Só a Rádio Cornélio. Você está contando uma piada, mas não é piada, isso ocorreu. E você sabe que isso acontece. Né? Não sei o que houve lá. Eu sei que só havia sendo engatado fios na nossa maleta, né? Para tirar o som da Rádio Para tirar o Cornélio. som da Rádio Cornélio Procópio para mandar para o Rio, para São Paulo, para o Nordeste, para o Norte, né?
Infelizmente a Cláudia nesse ano não conseguiu vencer o Ela Esperança. não venceu, mas olha, foi uma injustiça, viu? Eu não sei mesmo, foi terceiro lugar, mas que foi injustiça, foi. A Cláudia merecia. Foi a única Miss Cornélio, Miss Paraná que Cornélio Procópio. A única. Eu me lembro. Bom, Cornélio Procópio, na época, falando Miss Paraná, Miss Brasil, é festa, né? Nós tínhamos um prefeito muito festeiro, que foi, por sinal, um grande prefeito de saudosa memória, foi o Rosário Pitelli. Rosário Pitelli dizia assim, olha, o concurso de Miss Paraná, porque foi feito em Cornélio o concurso. Aconteceu aqui o Miss Paraná. As reuniões aconteciam, preparativo do concurso, né? Os preparativos aconteciam na Associação Atlética e Recreativa de Cornélio Procópio. E o Rosário Pitelli, prefeito, sempre na cabeceira da mesa. Era o maior festeiro que a gente tinha aqui. Realmente ele vibrava com os acontecimentos da cidade. E nós tínhamos grande basquete na época. Tinha tradição no esporte. Nós tínhamos tradição no esporte, nós tínhamos aqui um grande basquete, campeão de jogos abertos, sempre, né? Mas isso lá, desde trás, da década de 50, campeão paranaense. E Cornélio era uma festa só ali, culminava com o Miss Paraná, Miss Brasil, né? Você falou do Rosário Pitelli. O Rosário Pitelli construiu grandes obras em Cornélio Procópio, o estádio, o ginásio de esportes 15 de fevereiro. Quer dizer, Cornélio era realmente ligado fortemente ao esporte. Né? O Rosário Pitelli, ele tinha uma liderança nata, ele era um líder nato. Fazer um ginásio de esporte, naquele tempo não tinha essa história de governo federal, governo estadual, botar dinheiro para ajudar a fazer quadra, não tinha nada disso. Ele fez uma reunião, e desta reunião, com contribuição do povo, fez um ginásio de esporte. Os comerciantes. Comerciantes, o povo comum, amigos. Foi feito o ginásio de esporte em Cornélio Procópio, o quinzão, que é utilizado até hoje, que hoje passou para a prefeitura, né? Passou para a prefeitura. Mas foi. Era assim. As obras aconteciam assim. Você lembra da construção do Cristo Redentor, Moraes? A rádio já estava há 10 anos no ar. Eu me lembro. Um fato que deve ter sido... Isso aconteceu, mas foi na rádio, foi um grande acontecimento, tendo em vista o tamanho dessa estátua, né? Quem veio fazer essa estátua é uma pessoa importante, não recordo o nome agora, mas uma pessoa importante que veio fazer, na gestão do Reinaldo Carazai, né? Saudoso Reinaldo Carazai. Dá uma entrevista para falar de coisa de 60 anos, 50 anos atrás, dá nisso aí, né? É verdade, só saudade, né? Mas, tomara que amanhã depois vocês estejam falando saudoso, Valdir. Né? Tá bom, Valdir, uma curiosidade que as pessoas me perguntam, mas o Valdir foi para 3 Copas do Mundo, Espanha, México, depois Itália, e ele dominava o inglês. Como é que fazia para se comunicar? Foi fácil, era difícil? O incrível, por incrível que pareça, Mauri, não é o inglês a língua mais falada no mundo, né? Não é. Por exemplo, quando aconteceu... Na Itália a gente não teve dificuldade porque a origem da gente é italiano. No México, na Espanha, habla espanhol, porque está tudo resolvido, né? Então, não houve grandes problemas, né? Na Europa, a grande maioria dos países da Europa falam espanhol. Agora, se perguntar se teve problema na Inglaterra agora, tive, claro que tive, mas só que a Janaína está lá, né? Falando bem o inglês. Falando fluentemente, estudando lá, né? Possivelmente, Valdir deva estar na cobertura das Olimpíadas de 2012, que acontece na Inglaterra, onde está a Janaína, publicitária, estudando, trabalhando. E você já esteve lá para fazer uma prévia. A Inglaterra está preparada para receber essas Olimpíadas de 2012, Moraes? Está preparada. A Inglaterra é um negócio impressionante. Eu conheço algumas capitais do mundo e posso dizer com você, com toda segurança, é a melhor, a mais bonita que eu vi em toda a Europa. Certo. Um povo organizado, um povo fantástico, um povo que você não vê aqueles comentários, né? Mas é um povo que age quietinho. As obras estão acontecendo e tudo, você só vê tapume, né? Fechando, com tapume, fechando tudo. Tira o tapume e a obra está pronta.
O mundo vai se surpreender com as Olimpíadas na Inglaterra, hein? Pois é. Pode escrever isso aí. Em cima disso que vem a minha pergunta final aqui. Falta um pouco mais de 2 anos para a Copa do Mundo no Brasil, ou 3 anos para a Copa do Mundo aqui. Muito dinheiro, estamos falando já em 72 bilhões de reais para a construção de estádios, mas a gente tem problemas de transporte, de aeroporto, transporte terrestre. Eu acho que o primeiro problema que aparece no caso do Brasil, especificamente aqui no nosso caso, é a corrupção, né? O primeiro caso é a corrupção. É a imagem que as pessoas têm fora de corrupção. Você veja, no governo Dilma agora já foram 7 ministros. Já tem mais um na Berlinda. Tem mais um na Berlinda. Então, olha, é muito difícil, muito difícil. Agora, nós estamos despreparados. Não estamos, pode ter, tomara a Deus que dê tudo certo, né? Mas a Copa do Mundo hoje é um negócio completamente diferente. Ela é bem diferente daquela Copa de 1950 que nós fizemos aqui, que por sinal perdemos, né? É verdade. Agora vamos torcer para que tudo dê certo. Agora eu chego de uma viagem internacional, eu fico 2 horas para pegar minha mala num aeroporto internacional no Brasil, que é Cumbica, em São Paulo. Isso porque é brasileiro. Sou brasileiro, então imagine que vai ter que passar lá para a migração. Imagine que pandemônio vai ser isso. Tomara a Deus que dê tudo certo, com o Brasil eu estou torcendo para que nós possamos fazer uma grande Copa, uma grande Olimpíada, que conseguiram tudo de uma vez agora, né? A coisa é assim, quando vem tudo de uma vez, né? Então tomara a Deus que dê tudo certo, mas eu estou muito preocupado. A Rádio Cornélio se prepara para a digitalização, o rádio digital. Já está preparada tecnologicamente também para isso, né, Maurício, você que está aqui dentro, você sabe que falta muito pouca coisa, né? E a gente está buscando, porque você não pode também se precipitar em adquirir determinado equipamento, que na época ele pode estar obsoleto. Você vê o caso do computador. Hoje, como o computador hoje, daqui 6 meses já está superado, então uma coisa vai com uma velocidade impressionante, né? Então vamos ter que esperar, mas que o rádio vai ser digital e o som vai ser muito melhor que de FM, você não tem a menor dúvida. Tá certo. Maurício, olha, nosso muito obrigado a você pelo seu tempo, por esse papo, e a gente vai se encontrar mais aqui, com certeza. Eu tomara que eu não tenha perturbado os telespectadores, né? Eu estou à disposição, né? Prometo que me chamando, sendo chamado, aqui estarei para novos depoimentos. Tomara que tenha agradado, né? Muito obrigado, um abraço a todos. Forte abraço, Maurício, e forte abraço a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta no Fala Cidade na TV. Até o nosso próximo programa.